Amados e amadas de Deus, hoje nós celebramos a solenidade da Ascensão do Senhor. Primeiro vamos entender o tempo que nós estamos celebrando. A Ascensão do Senhor acontece 40 dias depois da Páscoa, depois da ressurreição. Durante esses 40 dias, Jesus ressuscitado se manifesta, se encontra com aqueles discípulos que acompanharam ele desde a Galileia até Jerusalém, ou seja, desde o início da sua pregação até a conclusão, com a sua morte e a sua ressurreição. Nós também estamos celebrando esse mesmo tempo. Celebramos a Páscoa. 40 dias depois, corresponderia à última quinta-feira. Pelo mundo afora, a Ascensão do Senhor é celebrada na quinta-feira. Aqui no Brasil, os bispos conseguiram, junto à Santa Sé, a liberação para atrasar a solenidade para o domingo, a fim de que todos os católicos possam participar. Abre-se um parêntese. Os bispos do Brasil são muito bonzinhos, porque o católico tem que ir na missa nos domingos e dias santos de guarda. E a maior parte dos dias santos de guarda no Brasil, os bispos conseguiram transferir para um domingo. Ou seja, nós temos uma vida bem mais tranquila do que os outros católicos pelo mundo afora. Com certeza, no dia do juízo, nós vamos ser tratados com mais rigor. Assim como, por exemplo, o nosso domingo também. Pelo mundo afora, o pessoal só pode ir na missa dominical no sábado, a partir das 6 da tarde. Aqui no Brasil, a partir das 3 da tarde, nós já podemos celebrar a missa dominical. Ou seja, o nosso dia de ir na missa tem 3 horas a mais do que todos os outros lugares do mundo. Então, no dia do juízo, nós vamos ser tratados com um pouquinho mais de rigor do que os outros nossos irmãos pelo mundo afora. Mas, fechando parênteses e voltando à nossa situação, 40 dias depois da Páscoa seria justamente na quinta-feira, onde celebraríamos a Ascensão que estamos celebrando hoje. 50 dias depois da Páscoa é Pentecostes, exatamente, de quinta-feira até o próximo domingo, fecharia os 50 dias. Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa. Ali é que surge também a novena de Pentecostes, da Ascensão até o dia da vinda do Espírito Santo. Os apóstolos e Maria ficam reunidos no cenáculo em oração esperando o Espírito Santo. Nós também, como igreja, iniciaríamos a novena de Pentecostes na última sexta-feira, que iria até o próximo sábado, e no domingo celebraríamos então, e vamos celebrar a vinda do Espírito Santo sobre nós e o início da missão e a pregação do Evangelho por parte da igreja. Então, só para a gente se situar, nós estamos ainda dentro do tempo pascal. Nós estamos ainda celebrando a Páscoa. A Páscoa do comércio terminou no domingo de Páscoa. A nossa Páscoa cristã começou no domingo de Páscoa e ainda vai até domingo que vem. Nós estamos celebrando a Páscoa durante todos esses 50 dias do tempo pascal. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, como eu dizia, nós estamos também acompanhando o tempo litúrgico, aquilo que Jesus realizou com os seus discípulos. Ele se manifestou ressuscitado durante 40 dias, não para todos, mas para aqueles que acompanharam ele de Jerusalém, aliás, da Galileia até Jerusalém. Porque teve muita gente que foi ao encontro de Jesus para quê? Na multiplicação dos pães, para ouvir Jesus fazer uma pregação lá em cima do monte, quando precisava de uma cura, quando precisava de um milagre, quando queria ver uma coisa diferente. E na medida que foi passando o tempo, não estavam muito interessados em permanecer junto com Jesus. E vejam, Jesus ressuscitado não apareceu para todos. Ele apareceu para aqueles que se dispuseram a caminhar com Ele, a se tornar discípulos dEle, a permanecer junto com Ele. Primeiro ensinamento desse final de semana para nós, e que nós ouvimos já lá no domingo de Páscoa.
O ressuscitado, nós o encontramos perseverando na vida de santidade, na vida de discípulo. Tem muita gente que procura Jesus só quando precisa, só quando bate dificuldade na sua porta, só quando bate a enfermidade, quando precisa de um milagre, quando quer ganhar uma graça, na hora do aperto, aí procura Jesus. Jesus ressuscitado se manifesta para aqueles que realmente se tornam seus discípulos. Mas o que significa a ascensão? Jesus sobe para o céu. Pode parecer muito simples. Jesus veio do céu, agora ele voltou para o céu e acabou. Mas, gente, para a gente entender o que significa realmente a ascensão, convido vocês a nós entrarmos na máquina do tempo e viajarmos para um outro tempo litúrgico. Vamos para o Natal. O que nós celebramos no Natal? O nascimento, a encarnação do Verbo. O Verbo se fez carne. O Verbo significa Deus que se fez ser humano. Ele assume um corpo e uma alma humanos. Não é que Jesus seja uma alma divina num corpo humano, não. Ele assume a natureza humana. Qual é que é a nossa natureza humana cristã? Tem outras doutrinas que dizem outras coisas diferentes. Eu estou falando dos cristãos. Para nós cristãos, o que é a natureza humana? O corpo e a alma humanos. Jesus, ele é Deus, que tem a natureza divina e assume a nossa natureza humana, um corpo e uma alma humanos, sem deixar de ser Deus. Ou seja, na encarnação, Deus se une à nossa natureza humana. Deus se une, se faz um com a nossa natureza humana. Jesus prega o reino, realiza a redenção através da morte e ressurreição, se manifesta ressuscitado durante 40 dias para os seus discípulos, e depois de 40 dias Jesus sobe para o céu. Só que ele sobe como ele desceu? Não. Agora ele sobe para o céu, levando junto com ele a nossa natureza humana. Ele entra no céu levando consigo a humanidade. Significa que no céu está a nossa humanidade já. O ser humano já tem acesso ao céu, já está unido a Jesus e já tem o céu aberto para si. E aí, gente, eu tenho que lembrar o que Jesus falou no domingo passado e no domingo anterior. O que ele disse no domingo anterior, há 15 dias atrás? Eu sou a videira, meu pai é o agricultor, vós sois os ramos, permanecei no meu amor. Jesus pediu para que nós permanecêssemos unidos a Ele, para que a gente não se afastasse dEle. Por isso que a experiência do ressuscitado não é para quem busca Jesus de vez em quando, mas é para quem se torna discípulo, para quem permanece com Jesus. E agora, Jesus subiu para o céu, e aí por isso nós fomos deixados? Ele se afastou de nós porque ele subiu para o céu? Não, ele levou consigo a nossa humanidade, portanto ele permanece unido conosco. E há pouco tempo nós cantamos, vamos ensaiar de novo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Ou seja, nós não deixamos de estar unidos a Cristo. Ele volta para o céu, mas permanece unido conosco, porque leva com Ele a nossa humanidade. Então, meus irmãos e minhas irmãs, é isto que é a ascensão. Não é só Jesus que veio e que voltou. Ele veio, assumiu nossa natureza e agora nos leva junto com Ele para o céu. Mas aconteceu que quando Jesus subiu para o céu,
Os discípulos ficaram lá olhando para cima e vieram anjos e disseram assim: olha, esse Jesus que vocês viram subir, ele vai voltar da mesma maneira que vocês viram ele subir. E aí a pergunta é: como é que nós vamos esperar a vinda de Jesus? Como é que se espera a volta de Jesus? De boca aberta, olhando para cima, comendo mosca? Ah, pois é, Jesus subiu. Ah, pois é, quando Jesus voltar, aí ele vai acabar com os males do mundo. Pois é, quando Jesus voltar, não vai mais ter fome, não vai ter mais doença, não vai mais ter sofrimento, as pessoas vão ser consoladas dos seus padecimentos. Pois é, quando Jesus voltar, aí nós vamos ter o céu para nós. É assim? Não. Jesus disse no Evangelho: como é que nós vamos esperar a sua vinda gloriosa? Ide anunciar o Evangelho a toda criatura. O que é anunciar o Evangelho? O que é evangelizar? É testemunhar a vida cristã. O que é a vida cristã? Voltamos na semana passada. O que Jesus disse para nós semana passada? Assim como eu vos amei, vocês devem se amar, devem amar uns aos outros. Vocês devem se amar, é o meu mandamento, é o que eu ordeno vocês. Vocês devem viver o amor. Meus irmãos e minhas irmãs, eu não sei se vocês estão conseguindo entender que essa nossa espera do céu já é a experiência do próprio céu. Porque quando Jesus voltou para o céu levando a nossa humanidade, Ele de novo nos colocou no lugar da onde nós saímos, do coração da Trindade. Ele nos levou de novo para o centro desse amor entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esse amor com o qual nós rompemos pelo pecado, Jesus agora estabelece essa conexão, esse link. Jesus de novo nos coloca no nosso lugar e pede para que nós, permanecendo com Ele, a gente testemunhe para o mundo justamente esse amor. Quem permanece unido a Jesus, permanece unido ao seu amor, é amado por Ele e é convocado por Ele para ser também expressão desse amor para os seus irmãos e irmãs. Por isso, como é que nós esperamos a vinda de Jesus? Não é olhando para o céu, esperando que Jesus vai voltar e vai acabar com os sofrimentos do mundo. Não, nós somos chamados a não esperar o céu, mas nós experimentarmos o céu já aqui na terra, por nós estarmos unidos a Jesus e nós sermos o céu para os nossos irmãos e irmãs. Tem alguém passando fome? Tem que esperar Jesus voltar para resolver? Não, nós vamos dar de comer. Tem alguém sofrendo? Nós não vamos esperar Jesus voltar para aliviar o sofrimento da pessoa. Nós vamos nos dispor a ser alívio no sofrimento daquele que padece. Tem alguém passando necessidade? Tem alguém se sentindo excluído? Nós vamos ser céu para as pessoas. Isso é viver o batismo. Jesus disse no Evangelho de hoje: quem crer e for batizado será salvo. O que é crer? É viver a fé. Viver a fé que nós recebemos do batismo. Que fé é essa? O que é esta fé? É acreditar que nós já somos redimidos, que a nossa natureza já está em Deus, que nós estamos unidos a Ele e que nós somos enviados por Jesus para sermos expressão desse amor no mundo. E aí, meus irmãos, minhas irmãs, não posso deixar de falar sobre uma coisa muito interessante que tem aqui nesse versículo que eu li para vocês aqui do Evangelho. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Eu não tenho um quadro agora para desenhar para vocês, mas eu vou tentar fazer vocês enxergar o que eu enxergo nesse texto. É uma conta matemática. Quem crer e for batizado será salvo. Fé mais batismo igual salvação.
Conseguiram enxergar a conta? Fé mais batismo igual salvação. Quem crer e for batizado será salvo. Segunda expressão de Jesus: quem não crer será condenado. Jesus não diz assim: quem não crer e não for batizado. Quem não crer significa que quem não tem fé, mesmo que tenha recebido o batismo, será condenado. Porque o que nos salva é a vida de fé. A fé que nós recebemos no batismo, que vai nos alcançar a salvação. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, eu digo, repito, volto a dizer mais uma vez: o batismo não é aquela celebração que nós realizamos na pia batismal. O batismo é a vida cristã que se tem depois de receber o batismo. O sacramento da ordem, ser padre. O que é o sacerdócio? É o dia que o bispo foi lá, botou as mãos sobre a minha cabeça e ungiu as minhas mãos com óleo do crisma? É isso o sacramento da ordem, ou o sacramento da ordem é o que o padre está fazendo agora? Rezando missa, fazendo pregação, visitando os enfermos, atendendo confissões, dando as bênçãos, dando formação, dando catequese, administrando a paróquia. O que é o sacramento da ordem? É a ordenação ou é o ministério ordenado após a ordenação? Não tenho dúvida de dizer para vocês, o sacramento da ordem é aquilo que a gente vive depois da ordenação. Teve início na ordenação. Assim como o matrimônio, estamos aí com o pessoal do MCJ, o sacramento do matrimônio não é a celebração diante do altar, mas a vida matrimonial, a vida a dois, a vida de família que começa a partir dali. Isso é o sacramento do matrimônio. E a mesma coisa vale para a comunhão. Lembram quando nós lá na Quinta-feira Santa falamos sobre o que é participar da Eucaristia? É só vir na missa e receber a comunhão? É viver em comunhão, viver em comunidade, é ser Eucaristia lá fora. A crisma não é vir aqui receber a unção com óleo na fronte, é viver uma vida confirmada, que testemunha a fé recebida no batismo. Então, meus irmãos e minhas irmãs, não vamos pensar que o batismo seja uma fórmula mágica. Abracadabra xalacazam, pronto. Agora a criança vai dormir tranquila de noite. Agora ela não vai ter mais pesadelo, não vai mais ter cólica. Agora a criança vai ser uma maravilha. Agora não vai mais pegar quebrante, mal olhado, olho gordo, inveja e não sei mais o que. Agora a criança foi batizada. Meus irmãos e minhas irmãs, não basta ter sido batizado. É preciso ser batizado. Você não pode só ter sido batizado. Ah, eu fui batizado. Não, você precisa ser batizado. Eu fiz a primeira comunhão. Não, eu vivo comunhão. Eu fui crismado. Não, eu sou crismado. Eu sou confirmado. Eu vivo e testemunho e confirmo a minha fé. Eu não fui ordenado. Eu sou ordenado. Eu não fui casado. Eu sou casado. Entendem? Então, meus irmãos e minhas irmãs, vou dizer de novo o que Jesus disse. Bem fácil de vocês acharem na Bíblia de vocês em casa. Marcos 16. Capítulo 16, versículo 16. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Portanto, é a nossa fé vivida e testemunhada que nos salva. E Jesus ainda diz umas coisas. Quais são os sinais de quem tem fé? Eu vou pegar só um versículo aqui para falar para vocês. Versículo 18. Se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Jesus está dizendo que esse é um sinal de quem tem fé. Quem tem fé vai pegar em serpente, vai beber veneno e não vai fazer mal algum.
Vocês acham que Jesus está mandando a gente ir no mato, pegar uma cruzeira e deixar ela morder a gente para ver se a gente tem fé ou não? É isso? Será que Jesus está dizendo para nós fazermos? Será que Jesus está dizendo para nós ir lá pegar um monte de veneno e tomar? Pegar uns agrotóxicos lá e virar nos queixos para ver se a gente resiste, para dizer que a gente tem fé? É isso que Jesus está pedindo para nós? Não, não é isso, meus irmãos e minhas irmãs. Mas lembra toda aquela superstições que eu falei para vocês, que às vezes as pessoas vêm para se livrar no batismo? As pessoas têm medo de inveja, têm medo de mal olhado, têm medo de trabalho, de não sei o que fazem para a gente. Meus irmãos e minhas irmãs, estas são as serpentes que não vão te morder, não vão te fazer mal nenhum. Esses são os venenos que você vai beber e não vai interferir na tua saúde, na tua salvação, porque se você vive a fé, essas coisas não nos tocam. Estas coisas não nos fazem mal. Agora, claro, se a gente só tem superstição, se a gente só acredita na mágica e não numa vida de conversão, numa vida de fé, numa vida de oração, meus irmãos e minhas irmãs, não precisa ser uma cobra, uma minhoca vai passar na minha frente, eu vou passar mal. Pode ter certeza. Meus irmãos e minhas irmãs, nós temos que entender que a nossa vida de fé é ela que nos conduz e nos mantém unidos a Cristo. É ela que nos mantém em sintonia com Jesus. O catecismo diz que o católico reza quando acorda, reza antes das refeições, reza antes de dormir, que o católico vai na missa nos domingos e dias santos guarda. Aí a gente vai lá, às vezes as pessoas estão desesperadas, porque está acontecendo um monte de coisa. Padre, tem uns vizinhos meus que são muito invejosos, meu Deus do céu, eles só olham para cá, minha flor seca. E aí a gente começa a perguntar, escuta aqui meu irmão, você está rezando de manhã, meio-dia, na hora da janta, antes de dormir? Você vai na missa aos domingos? Confessa-se com frequência? Tem uma vida sacramental? Reza o terço todos os dias? Celebramos Nossa Senhora de Fátima essa semana. O que Nossa Senhora de Fátima pediu para nós? Insistentemente, rezem o terço todos os dias. Se eu perguntar para vocês, que tem da minha idade para mais, quantos de vocês vão dizer que quando eram pequenos, a família se reunia de tardezinha todos os dias e rezava o terço? Aos poucos nós fomos perdendo, achando que isso era bobagem, que não era necessário. Eu pergunto, como está a situação da família desde que nós paramos de rezar o terço? Melhor ou pior no mundo afora? De repente o mês de maio seja um bom convite para nós retornarmos, começarmos a rezar uma Ave Maria por dia, 3 Ave Marias por dia, uma dezena do terço por dia, e de repente daqui a pouco voltarmos a cumprir aquilo que Maria pediu para nós em Fátima: rezem todos os dias o Santo Terço. E aí, como eu dizia, a gente pergunta às pessoas, não tem vida de fé, não tem vida de oração, não tem vida de comunidade? É claro. Aí qualquer coisinha vai fazer mal, vai desestabilizar. Como eu disse, uma minhoca vai ser uma serpente para ela, né? Até a água vai ser veneno, porque alguém olhou para aquela água e aí tem alguma coisa. Quem crer e for batizado será salvo. O sinal que acompanhará aqueles que crerem: pegarão em serpentes, beberão veneno, não lhes fará mal algum. Portanto, meus irmãos, já estou falando há 20 minutos, chega, não vou falar mais. Sintetizando o dia de hoje, celebramos a Ascensão do Senhor, ainda estamos celebrando a Páscoa. O tempo pascal é uma catequese para nós. A Ascensão do Senhor significa que a nossa humanidade foi levada com Cristo para o céu, que nós estamos agora de novo unidos à Santíssima Trindade, porque fomos redimidos por Cristo e levados para o céu junto com Ele. Significa que o nosso céu não vai começar só quando nós morrermos, mas já começa agora, porque estamos unidos a Cristo.
e quando nós morrermos vamos ter apenas a união plena com Ele, o que agora já vivemos de maneira incompleta, mas já vivemos nesse tempo presente. E mais do que ficar olhando para o céu, esperando as coisas caírem pronta de lá, nós somos convidados a sermos céu para os nossos irmãos e irmãs, vivendo a fé que nós recebemos no batismo, testemunhando essa fé para os nossos irmãos através da prática do amor e da caridade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso,